que minha alimentação afeta a qualidade do meu sono? Que é outro assunto que a gente tem discutido bastante ultimamente. Afeta e afeta muito, tá? E da mesma forma que eu falei lá no começo que nossas emoções afetam o nosso sono, nossas emoções afetam a nossa alimentação e nossa alimentação afeta o nosso sono, o contrário também é verdadeiro. Então, o seu sono, por exemplo, você é uma pessoa que está trabalhando muito, você está com uma restrição de sono. A gente já viu que restrição de sono é capaz de reduzir a tua testosterona. Então, você já tem ali uma testosterona mais baixa que no longo prazo, né, por exemplo, chegou nos teus 40 anos, aquilo já te pode causar um problema mais sério. Você está com 30 anos, baixar a tua testosterona de 600 para 500, você ainda vai ser um cara fértil, mas lá na frente, baixando de 400 para 300, as coisas já começam a mudar. A restrição de sono, ela aumenta o desejo por alimentos hipercalóricos, porque aumenta teu cortisol. Tá? Então você começa a ficar mais estressado, principalmente na parte da manhã ali, e isso ocasiona aumento de desejo por alimentos mais calóricos, porque você está mais estressado. Um outro ponto, pessoas que têm uma restrição de sono, elas têm a tendência de acumular mais gordura do que as pessoas que dormem ali 7, 8 horas por noite. Então tem uma ligação muito direta. Se você come muito tarde, você vai ter um problema no seu sono também. Você não vai conseguir ter um sono reparador. Da mesma forma que se você come muito antes e vai dormir com fome, você não vai conseguir dormir muito bem, porque você vai estar em estado de vigia. Então, o sono e a dieta tem que estar muito bem alinhado, cara. Principalmente a parte de antes de dormir e a questão da restrição. A restrição de sono, ela vai impactar em basicamente tudo na sua vida. Então, se você pega todos os pontos negativos da sua vida, que você possa imaginar, desde transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, de estresse, de ganho de gordura, de baixa performance do trabalho, tudo isso está vinculado com o sono. Tá? E a dieta vai tanto afetar o sono, quanto o sono vai afetar a alimentação, principalmente no que se refere a escolhas alimentares. Que loucura! Você tem a tendência a escolher alimentos mais hiperpalatáveis. Isso acontece tanto pelo aumento do estresse ali, mas você tem que entender que o nosso autocontrole ele funciona como se fosse uma bateria. Se você dorme muito bem, você acorda cedão ali, está disposto. Você percebe que as decisões que você toma nessas primeiras horas, elas são muito tranquilas. Uhum. Chega aqui, por exemplo, o pessoal chega aqui e pegou ali um donuts, pegaram 12 donuts. Você acabou de tomar café, fala, cara, não vou querer agora, obrigado. Sai feliz, sai até realizado. E ao passar do tempo, lá por 5, 6 horas da tarde, talvez se aquele donuts estiver ali, você vai pegar ele. Pô, eu vejo muito isso por evento. Quando eu vou para evento que eu acordo cedão, então eu acordo mais cedo do que eu acordo. Então, normalmente, e eu não consigo dormir muito antes. Então já chego no evento já arrastado, assim. E aí normalmente tem cafezão da manhã, puta, dali. E é uma coisa que já em casa eu como um pãozinho, 2 ovos e já é mais controlado, né? Exato. Que loucura. E aí a tua força de vontade, a bateria vai diminuindo, né? Quando você não dorme bem, quando você tem uma restrição de sono, você já acorda com a bateria, tipo, viciada. É como se fosse um iPhone 5 lá, 6, né? Você colocava... iPhone de botão, né? Ficava, cara, 1h30 na tomada, carregando. Depois carregava, ficava 1h30 carregado. Fica assim a tua bateria. A tua bateria de autocontrole. Então, já no início do dia, você já está propício a fazer escolhas piores na sua alimentação. Posso falar uma coisa pra você? Acho que até hoje, nenhum nutricionista que eu fui me perguntou como estava o meu sono. Cara, isso é muito... Ó, eu vou falar uma coisa. Antes de eu perguntar de qualquer hábito alimentar e cultura, eu pergunto de sono e intestino para as pessoas. Intestino já me perguntaram, isso já acho que é mais comum. Mas sono, ninguém... Tá dormindo bem? Nunca. Nunca perguntaram? Perguntar como é que é o seu dia a dia. Uhum. Então a pessoa me pergunta mais, me fala do seu dia a dia, mas não tipo, tá dormindo bem? Então eu falo, vou dormir tal horário, acordo tal horário. Mas nunca perguntaram, dorme bem, dorme mal, dorme... Não, eu sinto que a gente fica muito em comida e alimentação, não sei... É que a alimentação, como eu falei, é só uma âncora, cara. Fazer a dieta é extremamente fácil. Fazer a dieta é a parte mais fácil. O problema maior é você encaixar a dieta naquela pessoa, entendeu? Porque se você tem um problema de sono, então, por exemplo, normalmente quem tem problema de sono tem a tendência de comer mais no período da noite. Porque não é porque comer muito no período da noite atrapalha o sono. Mas a questão aqui é que
Pessoas que comem muito na parte da noite já são pessoas que dormiram mal a noite inteira e começam a render melhor ali na parte da tarde. Então já tem um ciclo circadiano que está totalmente alterado. Então a gente precisa alterar esse ciclo circadiano, jogar ele para o padrão, assim. Isso é muito difícil quando a gente trabalha com pessoas que têm escala, né? Enfermeiro, médico, porteiro, policial, cara, isso é muito difícil. Mas se você não tem esses problemas, cara, tem que ter um horário para você dormir e você acordar. E quando eu falo horário para dormir e acordar, não estou falando, pô, tem que ser todo dia 10 e 2 e 6 e 2 para você acordar. Não. Você tem uma margem ali de 20 minutos para mais ou para menos, vai facilitar muito para o seu metabolismo se adequar. Uma outra questão que nós vemos muito é a gente tem pessoas que acordam com fome e pessoas que não acordam com fome. Normalmente, pessoas que acordam com um pouco mais de fome, né, não imediatamente, mas ali 1 hora depois já estão com mais fome, tem a tendência de ter um metabolismo mais regulado. Porque o nosso ciclo circadiano é comer a maior parte das calorias até o anoitecer. Então, por isso que surgiu aquele mito que comer depois das 6 horas engordava. Clássico. Então, o mito surge aí. O carbo depois das 6 engorda, né? Então o carbo tá paradinho aqui esperando. Exatamente. Só que aí é uma interpretação ruim que as pessoas fizeram do que foi dito e um pouquinho de picaretagem, de malvadeza, assim, para gerar um pouco de rebuliço ali. Mas a realidade é essa, cara. Depois que anoitece, o ciclo circadiano vai se adequar à parte noturna. Então você já começa a ficar com uma alteração de metabolismo. 100 gramas de carboidrato meio-dia e 100 gramas à noite é a mesma coisa. O seu metabolismo não é, entende? Para uma pessoa que tem uma boa flexibilidade metabólica, aquele cara que tem um corpo mais esportista, que é um cara mais esportista, que ele consegue metabolizar muito bem o carboidrato 11 horas da noite e treinar de manhã para ele estar tranquilo. Aquela pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, pessoa que treina às vezes 2 vezes por semana ou não faz atividade física, esse carboidrato começa a ficar um pouquinho mais chato ali, porque ele facilita o acúmulo de gordura também nesse período da noite. Entendeu? Mas não faz mal comer carboidrato, só não comer tudo o seu carboidrato na noite, né? E o que você recomenda comer assim antes de dormir, assim, pro final da noite, que não é ruim ao longo da semana, por exemplo? Antes de dormir, pelo menos 1 hora ali, você tem que ter uma fonte de proteína. Isso é muito interessante. Eu diria, para quem faz atividade física, é indispensável. O período do dia que o seu corpo está mais em fase de recuperação é quando você está dormindo. Quando você treina, você não está se recuperando. Às vezes o cara está tomando aqui um BCA durante o treino para o meu músculo crescer mais. Na verdade, o treino em si é extremamente catabólico. Você está destruindo ele. Ele vai crescer a partir do momento que você entra em estado anabólico. Começa a comer e começa a descansar. Então, no período de sono, né, você vai dormir umas 8 horas, 9 horas, dependendo da pessoa, é o período que o seu corpo está no máximo potencial de recuperação. E por isso que você tem que dar proteína, porque proteína é o substrato para essa recuperação. Se você não come proteína antes de dormir, essa recuperação fica muito atrapalhada, ela fica muito retardada. Então você tem um prejuízo muito grande para o dia seguinte. Então, às vezes, para evitar dores musculares tardias, né, é muito importante ter a proteína antes de dormir. Carboidrato, cara, você pode colocar um carboidrato de uma digestão um pouco mais lenta também, não precisa tomar um sorvete antes de dormir, né? Você pode comer, por exemplo, um iogurte com uma fibra, uma aveia, uma fruta e uma fonte de proteína, que poderia ser, por exemplo, até ovos, ou então o que eu indico muito, que é o whey protein, porque facilita demais a vida das pessoas, né? Isso seria uma alimentação mais tranquila. Eu gosto de dividir entre jantar e ceia. Então, jantar mais cedo, que seria uma refeição mais pesada, mais calórica ali por 8 horas, né? Uma quantidade boa de proteína já. E depois uma ceia 1 hora antes de dormir, ou dependendo da tua digestão, até uma meia hora antes de dormir. Aí mais branda, mas com proteína. Tá? Esse é fundamental. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre alimentação e performance com o Dr. Lincoln de Almeida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu!